Pergunta: o que é o amor? O amor é uma instância física exatamente igual à gravidade. Ela tem mecanismos de funcionamento. Só que como a gravidade você não pode ver e você não pode pegar nele, mas você pode sentir de forma avassaladora. Aliás, a gente está falando de várias instâncias aqui abstratas, mas que vale a pena tocar. O amor é uma instância abstrata, a depressão também é, a ansiedade também é, e várias outras situações que a gente poderia mas você colocar. falou de depressão, você pode tomar um remédio para curar a depressão. Existe uma droga do amor que você pode amar mais ou amar menos? É uma pergunta que traz um respirar, né? Na verdade, o ser humano ele nasce com essa potência embutida nele, é uma semente, é um vir a ser. Agora sim, se você não conhece os mecanismos do amor, que é um jogo de alta velocidade, um jogo de trocas, de sensações, de autodomínio, de autoconhecimento, você tende a sofrer muito com aquilo. Então, qual é a grande pegada do mecanismo de funcionamento do amor? Quando duas pessoas se olham pela primeira vez, não interessa o sexo, que está ali se encantando um pelo outro, a mente inconsciente pergunta: quem vai amar mais, quem vai ser mais amado? Porque são papéis. Quando duas pessoas se aproximam afetivamente, é uma grande falha social indicar e ensinar que estamos na mesma instância, porque não estamos. Não é a mesma dimensão. Um vai sofrer. Um vai sofrer. Ou nesse conteúdo, Sim. nesse contexto. Porque, Um na vai estar verdade, menos do que o outro. vamos pensar, né? Duas pessoas estão ali morrendo de frio e aí você tem um combustível que só associa a combustão com um outro indivíduo que chega e se aproxima. Aí você empresta ali sua fagulha, o outro também acende uma pequena fogueira, o outro vai lá e coloca 1 quilo do seu combustível, o outro vai lá e bota 200 gramas. O outro, muito faminto pelo sentimento, pelo calor ali afetivo, vai lá e bota muito mais. Então o amor é uma troca de pesos e contrapesos afetivos. E quando você investe muito mais, chega um momento em que você fica tão vítima daquela relação sua com aquele indivíduo que você tende a começar a elaborar o medo de perder. E o medo de perder sempre vai alterar a sua conduta. Pelo medo de perder, inclusive a relação, às vezes não é nem a pessoa, é a relação que você tem com ela, que são coisas diferentes. Você simplesmente vai se submetendo a comportamentos que você tira o seu eixo de prioridades e coloca o do outro. E aí você começa a deixar de ser você. Você se anula. E aí uma das coisas que você começa a ser é desinteressante pelo que o outro se encantou em você. Uau, que porrada. Fudido. Olha como é punk. Não, Como é fudido. punk. É fudido isso. E é o Isso grande... endossa muito mais. De algum modo, nós homens, os nossos ancestrais homens, eles conseguiram construir uma narrativa que as mulheres acreditavam. Que é bonito entregar-se no amor. Muito, como uma entrega sobre todas as coisas, diante de um filho, por exemplo. Isso não faz o menor sentido do ponto de vista matemático, psicológico. Não faz um sentido uma mãe amar mais o filho do que o próprio filho amar a sua mãe, já que ela entregou aquele resultado e é ela que tem a responsabilidade de educar. Porque quando aquele filho tem aquele senso de gratidão imposto por ela na postura, ele começa a fazer várias coisas para ser a melhor versão dele, para ter o olhar de aprovação dela. Só que a gente inverteu. E a gente cria gigantes com isso, pô. Mas a gente inverteu por uma questão comportamental, você acredita nisso? Para a sociedade conseguir, sei lá, ir para um outro rumo? Cara, Porque eu acho que a mãe ela é mais grata ao filho do que o filho é à mãe. Pois é. Mas isso tudo foi inspirado, de certo modo, pela cultura, introjetado. O nosso cérebro, ele tá limpo em muitas instâncias. E a gente vai vivendo programações por prazeres imediatos, por sensações bacanas, como se aquilo fosse o tudo. E, na verdade, não é. Muito prazeroso para uma mãe estar com o seu bebê no colo, amamentando, e sentir aquela sensação de prazer e encantamento maternal. Mas o garoto vai crescer, pô. Ele precisa ser preparado para o mundo. Sim. Em termos de potência. Você falou